Olá, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os povos originários do Brasil, que é o tema da semana 6 do volume 2 do PET de História. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre a chegada dos seres humanos no continente americano e aprendemos também sobre algumas das civilizações que se formaram na região chamada de Mesoamérica, que é aquela parte que vai do México até a Argentina. Nós estudamos também sobre os povos astecas, maias e incas, que habitaram essa região centenas de anos atrás e que tinham muitas diferenças entre si, mas que também compartilhavam algumas semelhanças. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os povos que habitaram o Brasil. Nós chamamos os primeiros povos que habitaram o território brasileiro de paleoíndios. Diversas pesquisas arqueológicas mostram que esses povos chegaram ao que é hoje o Brasil há aproximadamente 12 mil anos atrás. Naquela época, os paleoíndios viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Alguns deles tinham um modo de vida nômade ou seminômade, ou seja, eles estavam constantemente se deslocando, se mudando de região em busca de alimentos, como frutas, caça. Para estudar essas populações, os arqueólogos utilizam vestígios como ferramentas, pontas de flechas feitas de ossos ou rochas, fósseis, resquícios de fogueiras e ossadas de pessoas. Nessas imagens, por exemplo, nós temos alguns desses resquícios, como as pinturas rupestres que esses seres humanos, esses antepassados usavam para registrar os acontecimentos do dia, registravam as caçadas, as histórias que eles queriam contar para as novas gerações. Nós temos também exemplos de algumas pedras lascadas que eram utilizadas como armas, como ferramentas e contam muito sobre os hábitos daquele povo. E temos também o exemplo de um crânio, que é o crânio da nossa antepassada Luzia, que nós já estudamos antes, lembram? Então, todos esses elementos eram utilizados e são utilizados para estudar a nossa história, de onde nós viemos, como os nossos antepassados se comportavam, que hábitos eles tinham, o que eles comiam, como era a rotina deles naquela época. Vamos falar um pouco sobre os povos sambaquis. Algumas populações que habitavam o litoral brasileiro há milhares de anos construíram sambaquis, estruturas que formavam uma espécie de monte com resquícios diversos, conchas, rochas, mariscos, ostras, ossos, fragmentos de cerâmica, etc. São encontrados principalmente em regiões litorâneas do Brasil. Esses sambaquis podem medir entre 2 e 30 metros de altura e alguns podem chegar até 100 metros de diâmetro. Nessa imagem, nós temos um sambaqui de cerca de 6 mil anos, localizado em Jaguaruna, em Santa Catarina. Atualmente, o estudo dos sambaquis pode auxiliar os pesquisadores a compreender como era o modo de vida das primeiras populações que habitaram o Brasil, principalmente com relação à sua alimentação e aos rituais funerários. Porque alguns grupos indígenas utilizavam os sambaquis como santuário, enterrando nele os seus mortos. Além disso, os sambaquis são uma importante fonte de estudo do modo de vida desses antepassados, porque a partir deles nós podemos estudar como era a alimentação por causa dos dejetos que lá existem, podemos entender sobre o conhecimento que eles tinham na construção de ferramentas, de armas, porque ficam os vestígios, os restos desses elementos. Podemos também estudar sobre a fauna e a flora da região. Nessa imagem, nós temos um sambaqui que fica em Laguna, também em Santa Catarina, e é uma imagem mais aproximada que nós podemos ver alguns detalhes, como as conchas, a vegetação que acaba crescendo. Ao fundo da foto, nós temos um farol, então nós podemos ver, né,
que esses sambaquis eles eram construídos perto da praia. Então, por causa disso, por causa da localização desses sambaquis, eles sofrem alguns processos da natureza. Infelizmente, a ação da natureza, o processo de urbanização, a falta de conhecimento da população e o descaso das autoridades públicas acabam gerando casos de destruição, invasões e depósitos de lixos em locais onde existem esses sambaquis, que deveriam ser preservados. Então, como eu disse, porque eles estão ao ar livre, estão perto da praia, estão perto do oceano, esses sambaquis acabam sendo destruídos pela própria natureza, o que é algo natural. Mas, infelizmente, nós também temos a ação humana, que destrói, que falha em preservar e proteger esse elemento tão importante de conhecimento do nosso passado. Pessoal, a aula de hoje acaba por aqui. Então, nós falamos um pouco sobre os antepassados dos seres humanos e a história deles aqui na região do Brasil. Nas próximas aulas, nós vamos continuar sobre esse assunto, mas nós vamos falar sobre as características, os hábitos e o estilo de vida desses povos. Até lá! Ah, não se esqueçam de fazer as atividades do PET, viu? Tchau, tchau!